minutos e vamos já para o próximo entrevistado. A gente vai falar hoje, novamente, a gente já conversou essa semana, mas vai falar de novo, porque as coisas estão acontecendo muito também na área que atinge os jornalistas, né, nessa cobertura das eleições. É o Laurindo Leal Filho Lalo, ele que é jornalista, diretor da Associação Brasileira de Imprensa. Olá, Lalo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. É um prazer estar de novo aqui na Brasil Atual. Bom, a gente estava falando essa semana, né, Lalo, que a Associação Brasileira de Imprensa encaminhou o relator especial sobre a independência de juízes e advogados da ONU, Diego Garcia Sayán, um informe sobre a situação de grave violação de independência do Poder Judiciário no Brasil. Enfim, e acontece que de lá para cá o que a gente tem já de notícias que envolvem jornalistas, cinegrafistas, repórteres, se avolumou. E aí eu pedi novamente para você vir para a gente poder continuar essa conversa. Então, eu vou de cara já falar sobre essa questão que envolve a campanha, obviamente, do Tarcísio de Freitas, que ontem, inclusive, este tema sobre o tiroteio em Paraisópolis foi tema do debate com o Fernando Haddad na Rede Globo de televisão. O Tarcísio criticou o Haddad, falou que é sensacionalismo, né, falar sobre isso, falou que era uma narrativa. Agora, a gente sabe, enfim, Lalo, que tem um cinegrafista, né, que está relatando uma pressão da equipe do Tarcísio, e diz que filmou as pessoas, a paisana atirando. Então, eu vou falar um trecho aqui do depoimento que ele deu à Folha de São Paulo, né? O repórter cinematográfico Marcos Andrade, de 49 anos, justamente que ele que estava ali, né? Ele, como cinegrafista da Jovem Pan, estava ali filmando esse tiroteio, e ele diz que realmente gravou. Pediram, né, no caso, pediram para ele para que apagasse o que ele tinha filmado. E tem o depoimento dele, Lalo, se você me permite, eu vou, acho que, colocar um trecho aqui, eu mesma vou falar o que ele disse, para a pessoa que não acompanhou, né, para que tenha toda a noção do que aconteceu. Pode ser, então, Lalo, posso falar aqui? Vamos lá. Ele falou o seguinte: eu começo a escutar uns disparos de arma de fogo, a impressão que eu tinha eram umas rajadas de metralhadora. Eu fui para a janela e, olhando para o lado direito, eu vi umas motos passando. Coisa de 10 minutos depois, as motos deram a volta pelo quarteirão, foram para a rua de cima e começa um novo tiroteio. Aí eu pego a câmera e vou para a janela. Inclusive, todo mundo falava, se abaixa, e houve um pânico generalizado. E eu fui para a janela, só que aí eu vejo umas pessoas apaisando na parte de baixo, na parte da escola, disparando uma arma de fogo no sentido da rua de cima. Eu vejo o Tarcísio com o pessoal saindo do prédio e indo para o estacionamento. Eu fiz essas imagens, tanto essas como das pessoas embaixo, atirando. Desci, chego na calçada e vejo lá na esquina, na parte de cima, no meio da rua, uma pessoa caída e uma moto no chão. Eu me abrigo até uma coluna. Quando eu chego para gravar esse corpo e a moto que estava no chão, chega uma pessoa falando para eu não gravar. Na hora que eu vou na hora que eu vou para a parte de cima, onde o corpo e a moto está caída, eu vejo que eu tinha conversado a respeito de pedir reforço. Eu vejo ele armado e com distintivo da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E outro rapaz que tenta me pedir também está com distintivo, mas eu não consigo ver bem o que era o distintivo dele. Apenas para a gente relembrar o caso aqui. Lalo, como é que você está acompanhando esse episódio, né, durante a campanha eleitoral envolvendo esse repórter? Inicialmente, Marilu, falando sobre a participação e a ação da Associação Brasileira de Imprensa nesse momento tão conturbado da vida nacional, onde as instituições estão muito ameaçadas. Então, nós começamos a semana, Marilu, com uma moção, né, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, através do seu relator especial para a questão da pendência de juízes e advogados, da independência de juízes e advogados da ONU. É um relator que trata exatamente dessas questões de independência da justiça, de juízes e advogados. Então, a ABI, a partir do caso trágico
da agressão à ministra Carmen Lúcia pelo Roberto Jefferson. Depois, a reação armada dele, a Polícia Federal, que cumpria uma ordem judicial. Portanto, ali estavam caracterizados dois momentos, Marilu, de agressão ao poder judiciário, agressão ao Estado brasileiro, né? Uma atitude subversiva que estava se desenrolando na frente de todos nós. Então, a ABI não via outra alternativa, porque aqui as alternativas vinham se esgotando, a ABI não via outra alternativa senão a de procurar o apoio e a denúncia externa, com mais independência do que aquelas que podem ocorrer aqui dentro. Daí a manifestação que foi feita ao relator da ONU, pedindo que ele acompanhe esse processo de deterioração das instituições jurídicas brasileiras. Bom, isso foi no começo da semana, eu já falei aqui no Jornal do Brasil Atual, no meio da semana, e nós vimos ao longo da semana, como você lembrou bem, que outras ações do mesmo tipo acabaram acontecendo. E a mais grave delas é essa que você acabou de relatar, que é uma agressão à justiça. O candidato ao governo do estado de São Paulo, pelo Partido Republicanos, ele comete um crime de obstrução da justiça, porque ele acolhe uma determinação de um subordinado seu para apagar um vídeo que, sem dúvida alguma, era a prova de uma ação criminosa que tinha sido realizada ali em Paraisópolis. Então, nós temos aí uma agravante daquilo que a ABI já vinha denunciando no início da semana. É muito perigoso isso, porque, de repente, nós já vimos tendo isso em vários momentos, mas agora, neste final de campanha eleitoral, eu repito, nós estamos tendo atitudes subversivas às instituições brasileiras que precisam ser contidas. O que aconteceu em Paraisópolis precisa ser muito bem esclarecido, porque ali há indícios claros de um crime cometido que resultou na morte de um jovem desarmado que não tinha nada a ver com aquilo. Se você me permite alongar um pouquinho essa resposta, eu quero dizer o seguinte: nós temos quase evidências de que houve uma armação. Houve uma armação para se criar um fato que tentava se assemelhar à tal da facada das eleições de 2018 no âmbito da disputa pelo governo de São Paulo. A presença de um funcionário, ainda que licenciado da ABIN, subordinado ao general Heleno, reforça a suspeita dessa articulação. Eu não sei se os ouvintes, os telespectadores sabem, mas essa ida do candidato, do candidato do governo federal ao governo de São Paulo, essa ida dele a Paraisópolis não constava da agenda de segunda-feira. Isso aconteceu na segunda-feira. Eles decidiram isso no domingo à noite, organizaram essa ida lá no domingo à noite, né, e com uma presença, inclusive é interessante também ressaltar, e entra nessa questão da informação e da imprensa, inclusive com a presença da Jovem Pan, não por acaso a emissora bolsonarista, né, a emissora que faz propaganda intensa do governo. Ali havia uma equipe da Jovem Pan. Claro que os funcionários não têm nenhuma culpa, eles foram lá cobrir, como trabalhadores, foram lá cumprir uma pauta, né? E acabaram registrando. Esse cinegrafista que você mencionou registrou com muita propriedade tudo o que aconteceu. E ele foi obrigado, teria sido obrigado a apagar as imagens, repito, numa ação que é criminosa, porque ela caracteriza nitidamente a obstrução da justiça. Aliás, se você quiser completar, não é a primeira vez que se montam ações. A extrema-direita monta ações para culpabilizar a esquerda, os setores progressistas. Isso não aqui só no Brasil, isso está na história, né, de todos os golpes ocorridos aí pelo mundo, golpes de extrema-direita na Grécia, na Alemanha, nazista, enfim. Glauco, desculpa, falei do Glauco. Lalo, tem outro caso ainda sobre
um ataque exatamente frontal contra jornalistas, né, da agência pública, né? A agência pública e os jornalistas estão sofrendo ameaças de violência física e ataques orquestrados. Inclusive, nesta quinta-feira, eu vou ler aqui o que a agência pública, inclusive, está postando, inclusive outros meios de comunicação postaram. Nesta quinta-feira, a agência pública veiculou em seu site a reportagem titulada Matar e Quebrar Urnas. Evangélico líder de motociata incentiva crimes no Telegram, na qual reproduziu diálogos realizados em chats do Telegram, Nova Direita, 70 milhões, entre os dias 3 e 23 de outubro, de autoria de Jackson Vilar da Silva, evangélico, que se intitula Comerciante Radialista Conservador com o presidente, enfim, ele também tem, enfim, uma organização, né, que ele diz o seguinte: é o presidente do Acelera para Cristo e organizador da motociata com o presidente Jair Bolsonaro em junho de 2021, que percorreu aí 130 quilômetros da cidade de São Paulo até Americana. Bom, o que acontece é que um jornalista, né, que fez essa reportagem, ele está sendo ameaçado, né? Então, o que a gente está vendo, que a reportagem foi assinada pelo Tiago Domenici, que é diretor e editor da agência pública, e foi republicada pelo UOL, Carta Capital e Brasil 247, essa reportagem, e ele está sendo ameaçado. Então, está sofrendo uma grave ameaça. Ele diz o seguinte: ele diz que realmente, enfim, existe um medo, né, Lalo? Eu queria que você falasse sobre isso, você acompanhou, e esses minutinhos finais vou deixar para você falar sobre esse episódio também preocupante, né, grave, né, Lalo? Olha, esse cidadão aí que comete essas barbaridades, eu assisti o vídeo e li também a matéria da agência pública, é trágico para o momento, é o retrato do momento trágico, é o retrato bem acabado do momento trágico em que o nosso país vive. Ele comete dois crimes e que já deveria estar sendo, no mínimo, processado por eles, né? Esse que você acabou de relatar, as ameaças físicas, né, ao repórter que fez a matéria com todo o cuidado, e a matéria é perfeita, não há o que contestar, né? É impressionante, Marilu, o volume de casos que tem acontecido de ameaças a jornalistas em todo o Brasil. As entidades de jornalismo, a ABI, a FENAGE, os sindicatos, estão assoberbados em dar conta da denúncia e da tentativa de proteger esses profissionais que têm ameaçado a sua vida, a vida de suas famílias, né? É muito temeroso. Muitos deles hoje já têm até que se refugiar em algum lugar, têm que se esconder, porque as ameaças são muito graves. Bom, esse é um crime, né? O crime de ameaça até de morte. Ele fala em jogar na ponta, ele erra, ele fala Praia Grande, ele estava se referindo àquela frase do líder dele, presidente da República, que dizia que os inimigos tinham que ir para a ponta da praia. Ponta da Praia era onde a ditadura militar jogava os corpos das vítimas da tortura, né, na ditadura de 64. Ele refere-se a isso. Portanto, ele faz uma ameaça de assassinato ao jornalista da agência pública. Bom, esse é o primeiro. O segundo, eu não sei se você leu, eu estou com um pouco de dificuldade de áudio, ele diz que as urnas eletrônicas têm que ser atacadas, apauladas, se não me engano. Ora, é mais uma ação contra a legislação, contra o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eu volto àquele início da nossa conversa, aquela manifestação da ABI sobre o Roberto Jefferson contra a Polícia Federal, contra a ministra Carmen Lúcia, tem mais um elemento a ser levado à ONU, né? Este sujeito propõe a destruição das urnas eletrônicas, que são os instrumentos-chave do acesso da cidadania à democracia, à escolha dos seus representantes. Quer dizer, ele está defendendo um ataque a uma instituição do judiciário brasileiro, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, eu não sei se já houve alguma manifestação, espero que sim, eu não tenho essa informação,
da Procuradoria do Estado, pelo menos da Procuradoria, em relação a esse cidadão que é perigosíssimo. É um elemento perigoso. Ele propõe o assassinato de um jornalista, não propõe, não. Ele ameaça de assassinato um jornalista e propõe a destruição das urnas eletrônicas, simbolizando a destruição e o impedimento da sociedade de se manifestar pelo voto no próximo domingo. É gravíssimo isso. Né? Eu volto a repetir, eu volto a reafirmar, é um momento em que é fundamental o apoio e a divulgação internacional desses fatos, porque aqui as coisas vão se esgotando e, infelizmente, existe uma parte, como essas excrescências, como é o caso da Jovem Pan, que acabam ainda dando mais publicidade ainda a esses atos criminosos. Exato, e o trecho da fala do Jackson Villar é a seguinte, ele que está ameaçando o jornalista, o Tiago, da Agência Pública, ele disse, então é você, pilantra, olha a cara desse safado rapaz, cabra desse tem que ir atrás dele, olha a cara desse mano, olha a cara desse cretino, vou mandar para um amigo meu, aí não dá para entender, Praia Grande, né? Serginho, você conhece esse cara aí? Serginho, você conhece esse cara aí? Conhece esse vagabundo aí? Serginho, vai ver o cara desse se encontrar comigo pessoalmente para ver se ele é cabra mesmo, mostrar para ele como é que se dá uma pisa num cabra safado. Tava com medo, né? Vai engolir seu celular, seu vagabundo. Como tem gente sem vergonha, rapaz. É esse tipo que falou, não é isso, Lalo? É realmente ameaça de... Quando ele fala Praia Grande, eu acho que ele está se referindo à Ponta da Praia, que é onde você falou. Era onde os corpos das vítimas da ditadura, que morriam na ditadura, aqui no doicode do Ustra, aqui em São Paulo, eram levadas no Rio, aqueles que morriam na tortura no Rio de Janeiro, na verdade. Aqui havia outros lugares aqui em São Paulo. No Rio, eles eram levados para a Ponta da Praia, mencionada pelo presidente da República, né? E isso agrava mais a situação, porque esse cidadão, Marilu, esse cidadão que fala essas barbaridades e comete esse crime, ele é orientado pelo presidente da República. Né? A orientação vem de cima para esse tipo de ataque. Ora, se o presidente da República diz que pode mandar adversários políticos para a morte e o enterro na Ponta da Praia, porque ele, um cidadão translocado como ele, não é translocado, porque não é louco, né? Ele age de acordo com uma orientação política. Ele não pode também cumprir essa orientação e mandar o jornalista, o Tiago, para a Ponta da Praia. Tudo isso é importante, e eu acho importante essa conversa que nós estamos tendo, porque a tendência, você veja, nós falamos uma coisa de domingo, segunda-feira, 4, 5 dias depois, nós já temos outros casos semelhantes. Eu fico pensando o que pode acontecer amanhã, domingo, e em caso da derrota, da não reeleição do presidente da República, como esse bando, né, esse bando armado, porque ele foi armado pelo presidente da República, pode vir a se manifestar a partir do domingo à noite. Então, todo cuidado é pouco, as entidades estão atentas, o Conselho, só para dar uma informação, o Conselho Deliberativo, que é o órgão legislativo da ABI, do qual eu faço parte, está em reunião permanente. Então, nós estaremos reunidos na segunda-feira durante todo o dia, para acompanhar essa situação e, principalmente, estar atento a casos como esse do companheiro Tiago, ameaçado de morte, né, por esse marginal que propagou essas barbaridades aí nas redes sociais. Tá certo. A gente agradece, Lalo, a sua participação. Muito obrigada, um abraço para você, boa votação e até uma próxima. A gente já terminou aqui o período do jornal, já estamos com o horário esgotado, tá, Lalo? Falamos com o Laurindo Leal Filho, jornalista e diretor da Associação Brasileira de Imprensa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.